A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia, neste dia de hoje, louvado seja Deus. E hoje, meus irmãos, tem uma palavra especial para as nossas vidas, louvado seja Deus. E se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16 e 17, que diz assim: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Queridos irmãos, nós sabemos que todas as vezes que nós fazemos menção da leitura do livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 em diante, nós fazemos menção sobre a armadura de Deus. E todas as vezes, meus irmãos, que nós ouvimos falar sobre a armadura, nós começamos a lembrar que esta pessoa que é dona da armadura é uma pessoa de guerra. Então, quando Paulo ele começa a falar sobre a armadura de Deus, ele estava querendo dizer que Deus era um ser extraordinário que guerreava e que guerreia até os dias de hoje. Mas nem sempre, meus irmãos, guerras elas são vencidas com armas. Muitas vezes a guerra ela é vencida com a resistência, com a sabedoria. Aqui no livro de Efésios, no versículo 10 diz assim: e nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força do poder de Deus é a resistência da qual Ele tem, porque não existe nenhum inimigo que possa combater contra Ele e pelo menos chegar perto dele. Todos os inimigos de Deus, quando olham para Deus, eles saem correndo, eles recuam. Porque não existe ninguém que seja forte o suficiente para poder se levantar contra o próprio Deus. Mas porém, meus irmãos, aqui a palavra que nós pegamos aqui para este dia de hoje está falando sobre os dardos inflamados do maligno. Está falando para a gente sobretudo, ou seja, nós vimos que tem couraça, que tem ali pés calçados, na preparação do Evangelho, que tem cinto da verdade, mas agora, sobretudo, está falando sobre um escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, queridos irmãos, nós vamos começar a compreender algumas coisas. A palavra inflamado vem do verbo de inflamar. E a palavra que quer dizer inflamar, ela vem dizer de encher a cabeça. Ou traduzindo assim de uma forma mais clara, de colocar, de alucinar as pessoas, de poder forçar, de encher a cabeça de pessoas de palavras persuasivas, de fazer mudar os pensamentos das pessoas, de alienar e assim vai. Mas agora, o verbo inflamar, ele tem variações de inflamável ou inflamações. Vamos pegar a palavra inflamável. Quando a gente começa a pegar a palavra inflamável, nós logo lembramos sobre os líquidos inflamáveis, que quer dizer gasolina, que quer dizer o álcool, o diesel, querosene e assim vai. Se são líquidos inflamáveis, qualquer fagulhinho de fogo que chegar perto faz o quê? Uma grande combustão, que quer dizer um grande fogo é acendido. Então vamos aqui montar uma historinha para que os irmãos possam entender. O diabo, na boca do diabo tem a gasolina e na nossa língua tem o fogo. E a nossa mente é um canal para a nossa língua. Agora vocês estão entendendo, né? Por isso que está acontecendo nos dias atuais, que tem muito cristão com a língua de maçarico,
que sai queimando meio mundo de gente com as suas palavras. Nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, com as palavras que vai sair da nossa boca. Este escudo da qual o apóstolo Paulo cita é a vigilância. A vigilância. Eu vou repetir de novo. O escudo que Paulo começa a citar é a vigilância. A gente tem que estar atento com as orientações que a nossa mente está projetando para ser falada pela nossa boca. Tiago escreve na carta que existe um membro, que este membro, ele é como um fogo, uma fagulhinha de fogo, que pode incendiar um bosque inteiro. Então Tiago, ele começa a dizer que este membro que é capaz de incendiar um bosque, ele é bem pequenininho. E Tiago, ele começa a dizer que este membro é chamado de língua. Ou seja, a língua do homem, ela é particularmente a fagulha de fogo que vai acender a inflamação do diabo. Agora eu vou explicar para que os irmãos possam entender. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque esta palavra, ela vai começar a desmascarar as confusões que o diabo tem colocado dentro das igrejas, entre os irmãos. Por isso que Deus me trouxe essa palavra, ela é especial para a nossa vida. A partir de hoje você vai começar a enxergar o seu irmão com outros olhos. Você não vai começar a ser inimigo dele mais. Eu não vou ficar mais perto daquele irmão porque aquele irmão tem inveja de mim. A inflamação do diabo. Você vai acender, vai pegar fogo. Você vai acender com a sua língua, vai pegar fogo. O diabo inflamou a sua mente e você acendeu com a sua língua, vai pegar fogo. No Salmo 17, o salmista diz: o que pensou a minha mente, a minha boca não transgredirá. O que eu estou pensando, eu não vou falar com a minha boca. Vamos facilitar. O que eu estou pensando, ou o que a minha mente está pensando em falar, a minha língua não vai falar. Eu não vou deixar minha língua falar, vou segurar. Vigilância. Os dardos inflamados do maligno. Então, os dardos inflamados do maligno não é para enfermidade. Eu recebi um dardo do maligno, eu estou enfermo. Não. Tira isso da sua cabeça. O corpo do homem é corruptível. O que é corruptível? Ele morre. Para ele se tornar incorruptível, ele tem que sair do plano de matéria e passar para o plano espiritual. Enquanto você tiver um corpo de matéria corruptível, você vai sofrer com enfermidades, porque é normal deste corpo. Você vai ter todos os tipos de coisa. Os remédios que Deus deixou sobre a terra, tanto os naturais como alguns dos médicos, vão surtir efeito. Mas agora, meus irmãos, os dardos do maligno, eles fazem efeito espiritual, porque Paulo diz: não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas nós temos que lutar contra os principados e contra as potestades. Ou seja, Paulo está dizendo: ei, nossos inimigos não é os irmãos da igreja, que às vezes está sentindo inveja de nós. Os nossos inimigos não é a fofoqueira que está falando mal de nós. Os nossos inimigos não é aquele irmão que sobe no altar e joga indireta para nós. Esses não são os nossos inimigos. Todas essas pessoas que estão cometendo essas falhas, elas estão recebendo a inflamação do diabo. Os dardos do maligno estão acertando a mente desta pessoa e elas estão se tornando um maçarico do diabo. Essa foi forte, né? Maçarico do diabo. Mas pastor, como assim? Maçarico do diabo? O que é que o senhor está falando? O senhor está... Não, meus irmãos, é uma forma figurada de expressar a quantidade de palavras degenerativas, palavras que machucam, palavras que ferem, que saem da boca de uma pessoa em cima do altar de Deus. Aonde ele deveria estar pregando coisas santas, aonde ele deveria estar falando sobre o amor de Jesus,
Ele está desabafando. Ele está soltando desabafo porque o diabo está despejando gasolina, a gasolina, os dardos do maligno. Ele está enfiando na mente da pessoa e a língua dela é fogo. Ou seja, está saindo tudo que o diabo está despejando. Ó, fala porque aquele irmão tem inveja de você. Ó, fala porque aquela pessoa faz isso contigo. Ó, fala porque aquela pessoa é assim, assim, assim. Ó, fala porque aquilo. Meus irmãos, se nós somos seres espirituais, se nós nos julgamos ser filhos de Deus, por que agimos como servos de Belial, descontando a nossa raiva nos outros, falando mal das pessoas e difamando? Ah, mas eu tenho que pregar. Pregar a palavra não é difamar. Pregar a palavra é você ensinar como Jesus ensinou. E muitas vezes Jesus ensinou, mas quando os fariseus contendiam com ele, Jesus falava-lhes claramente. Mas agora você vai, é cheio de pessoa, pega o celular, ó, irmão fulano de tal, caiu no pecado do adultério, eu não falei que era um prostituto, que era isso. Você está sendo difamador e será réu do juízo de Deus. Pronto. Isso é notório. Por que não, meus irmãos? Se a pessoa caiu, e deixe que com os próprios olhos de cada um, as outras pessoas vão ver. Para que você vai ser o mensageiro do diabo? Para levar o que o diabo está levando. Por isso que o escudo da fé é a vigilância. É você não apressar em dizer nada que venha ser a inflamação do inferno. Ou seja, Tiago também fala que a língua, ela é a inflamação do próprio inferno. Que se o homem não souber dominar ela, ele faz com que um inferno seja gerado na terra. Agora, meus irmãos, hoje nós conseguimos ver os dardos do maligno. Eles estão causando dissensão, confusão, brigas, discórdias, inimizades. Irmãs, vocês que são do círculo de oração, entrem em oração. Não fiquem com raiva da irmã que não foi. Irmãos, vocês que pregam a palavra, não fique sempre apontando o pecado do próximo. Olhe também para o seu. Olhe para o seu que está em oculto, que Deus nunca revelou. Ah, mas então pregue contra o pecado, mas não exponha o seu irmão diante da multidão. Pregue contra as obras do diabo, mas não chame o seu irmão de demônio. Pregue contra as forças das trevas, mas não faça com que as almas venham cair dentro delas. Esta é a verdade. Se você se torna um servo que está com o escudo da fé, que está fechado e blindado, você é vigilante. Você está vendo, começa, isso é armadilha do diabo. Isso aí é cilada de Satanás. Essas palavras que estão vindo aqui na minha mente, às vezes você está lá, aí está naquela conversa com a tua esposa, você começa a discutir com ela, aí vem o diabo, fala essas coisas para ela, vai machucar ela, aí assim ela vai cair na realidade, aí você vai lá e mete gasolina e o maçaricão sai da sua boca. Por isso que nós precisamos vigiar, para não deixar que a nossa boca venha ser um maçarico de Satanás, mas que venha ser uma tocha viva do Deus vivo, que venha queimar as forças hostis das trevas, que venha resgatar o homem do pecado, que venha tirar o homem do lamaçal, que o fogo que sai na nossa boca venha devorar as forças do inimigo, que está sempre querendo colocar as pessoas nos vícios, que está sempre querendo destruir as almas, que está aí lutando contra pessoas, fazendo com que elas venham se perder no mundo da prostituição, do crime, das drogas. Usa o fogo de Deus. Se a tua língua é um fogo, usa este fogo para libertar as almas do pecado, para libertar as almas da escravidão. Mas não use este fogo, meus irmãos, para ser a inflamação do inferno. Use o líquido celestial para alimentar este fogo. Meus irmãos, e olha o que eu vou dizer aqui agora.
O diabo usa gasolina para alimentar este fogo, mas Deus usa a água da vida, a água das fontes da vida, para alimentar este fogo. E quem é esta água? É o Espírito Santo da verdade, da qual Deus diz, Jeremias, eis que hoje ponho as minhas palavras na tua boca, ou seja, eis que eu estou derramando o líquido celestial, o meu Espírito Santo vai falar por você agora. Homem e mulher, põe-te de pé, porque através desta mensagem que hoje você está escutando, Deus vai te transformar num canal de bênção. Agora, onde já se viu, a água apaga o fogo, mas esta água alimenta este fogo e faz com que este fogo seja purificado, faz com que a sua língua seja purificada. Isaías está diante de uma visão e olha para o céu e diz, ah, Senhor meu, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, ou seja, a minha língua se apressa para o mal, mas Deus envia o anjo como Atenaz e diz, Isaías, eis que hoje purifico a sua boca de toda iniquidade. Aleluia! Glórias a Deus! Entende, meus irmãos? Isaías teve a sua língua purificada e, ou seja, agora o que alimenta este fogo que está na língua dele é a água da vida, para você ver como é o poder de Deus. Então, irmãos, esta mensagem, ela veio para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para que nós possamos melhorar na presença de Deus. É uma palavra, meus irmãos, que faz com que nós venhamos aprender mais. Eu sei que eu poderia e queria falar muito mais aqui, mas o vídeo já está muito grande. Porém, vamos aqui orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família no nome de Jesus. Oremos, meus irmãos. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido, nós damos início a esta oração. Pai, nós damos início a esta oração agradecendo ao Senhor por esta palavra. Meu Deus, nós te agradecemos por esta palavra. Te damos graça e glória, meu Deus, por esta palavra. Meu Deus, nós te damos glória e graça por esta palavra. Porque assim, meu Pai, o inimigo não vai mais lançar os dardos inflamados contra a nossa vida. Assim, meu Pai, nós não vamos mais aceitar, meu Pai, a inflamação do inferno na nossa vida. Assim, meu Deus, nós não seremos mais, meu Pai, instrumentos do inimigo para desanimar, ó Deus, ó querido, ou para entristecer o irmão na fé. Meu Jesus maravilhoso, enxugue as lágrimas, meu Pai, deste irmão, desta irmã que chora, que está sofrendo, ó Deus querido, por causa de um acontecido como esse. Meu Deus, esta pessoa que está chorando, que sente vontade de voltar para a casa de Deus, mas por causa de todas essas confusões, por causa de todas essas intrigas, por causa de todas essas injúrias, não pode mais voltar para a casa de Deus, não sente mais força de voltar para sua casa. Mas hoje o Senhor vai restaurando, vai levantando, meu Pai, todos os caídos, vai levantando, meu Pai, todos aqueles que estão entristecidos, vai levantando, meu Pai, todos aqueles que foram machucados e oprimidos, meu Pai. Ah, Deus de glória, o Senhor que é maravilhoso, derrama tuas bênçãos, ó Pai querido, sobre a vida dos seus escolhidos, garantindo, meu Deus, o grande livramento, garantindo, Senhor, meu Deus, a grande vitória, porque eu acredito, ó Pai querido, nas coisas maravilhosas que o Senhor opera. Eu acredito, ó Deus querido, nas coisas grandiosas que o Senhor opera. Deus maravilhoso, muito obrigado, meu Pai, por este momento com o Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar grandiosamente a vida de cada ouvinte, a vida de cada servo, de cada pessoa que está escutando esta mensagem, a família deles. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar o lar, a casa e todos os sonhos, projetos, trabalho. Meu Deus, que a presença do Senhor venha habitar, ó Pai querido,
querido, na vida dessas pessoas. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos a Ti, ó Pai querido, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus.